Hoje nós vamos ler o capítulo 29, O Universo como Organismo, Movimento e Princípio, do livro A Grande Síntese, do Pietro Baldi. E também para avisar para vocês, né, nós estamos colocando no YouTube todos esses capítulos. Se vocês puderem ir lá, dar uma olhada, visitar, fazer comentários, né, ou indicar para algum amigo de vocês, é bem legal, né? Porque mais pessoas vão tomar conhecimento disso. Sempre esclarecendo, né, que é um grupo de estudo onde nós não somos especialistas em Pietro Baldi, Tô achando que né? ele tá pequeno. Não Aqui, sei ó, por olha quê. esse negócio aqui. Não, é que. Clica ali. Não, aqui ele vai diminuir. Ah, Não sei o que que tá com é isso. esse. Não, assim fica ruim. Assim fica pior. Tá bom assim? De repente. Ué, bom, se a gente É, assim tá conseguir bem. descer É, para o outro. vamos ver. A gente passa por aqui. Então vamos lá. Universo como organismo, movimento e princípio. Tendo chegado a este ponto, após haver realizado em grandes linhas a exposição do sistema cosmográfico, podeis ter uma ideia aproximada de sua incomensurável grandiosidade. Por simplicidade e clareza, tive de seguir uma exposição esquelética e esquemática. Observamos o fenômeno reduzido à sua mais simples expressão de desenvolvimento linear e ainda assim, que complexidade de organização e de funcionamento, que na riqueza de pormenores, que vastidão e profundidade de ritmo, que grandiosidade de conjunto. Aceneiam uma síntese de superfície, mas esta é apenas a seção de uma esfera dilatando-se. Os ciclos, para corresponderem mais exatamente à realidade, teriam de ser esféricos, porque a evolução espacial em gama, dinâmica em beta, conceptual em alfa e etc., mudando de qualidade em cada fase, constitui verdadeira expansão em todas as direções. Ih, cara, peraí. Não possuís sequer as palavras adequadas para englobar exatamente todos esses conceitos ao mesmo tempo. Passai dos símbolos e abstrações matemáticas, em que o aspecto mecânico conceptual do universo está isolado do dinâmico estático e de outros aspectos que estão além de vossa inteligência, à realidade vestida de miríades de formas, complicada de infinitas minúcias de ações e reações. Imaginai a miríade de seres movidos por incessante dinamismo que exorbitam do universo de vosso concebível. Atentos a esse grande esforço da própria evolução, cuja finalidade é a conquista de perfeição, poder, consciência e felicidade sempre maiores, impelidos pela lei, que é o princípio de seu ser, seu instinto irresistível, sua aspiração máxima, atraídos pela imensa luz que desce do alto, cada vez mais elevada à medida que eles sobem. Acho que não tá bom isso não, né? É, Tentar vai. reduzir. Foi. Não sei se já foi. Tô tentando aqui. Imaginai os seres todos escalonados, cada um em seu nível, de ciclo em ciclo, tal como concebeis os anjos organizados nas esferas celestes. Imaginai o canto imenso que, da harmonia desse organismo, na ordem soberana dominante, eleva-se de toda parte, e um pouco da grandiosa visão se abrirá diante de vossos olhos. Olhai, cada fase é um degrau, um átimo no grande caminho. As fases, matéria, energia e espírito, formam um universo. Os outros universos o seguem e o precedem, organizando-se num sistema maior, que é elemento de um sistema ainda mais amplo e complexo, sem jamais haver fim, nem para o mais, nem para o menos. O princípio das unidades coletivas, em seu aspecto estático, e dos ciclos múltiplos, em seus aspectos dinâmico e mecânico, é a força de coesão que sustenta a estrutura. Ai, meu Deus. Que sustenta a estrutura.
Não, é lá embaixo. Ah, meu Deus. Tem, tá errado isso aqui. Gente, peraí, a gente tem que tentar. Vamos tentar ver se a gente consegue, né? Ele não Algo tá não tá voltando. bom aqui. Ele não tá voltando. Então, Gente, tem alguma coisa errada aqui, tá dando pau. Vou ter que dar uma parada aqui, vou ter que tirar ele. Tá travando. vamos ver se você tocar na própria coisa individualmente. Ah, sim, tá legal. Ah, aqui pra ele, acho que eu tô lembrando. Não, isso tá ótimo. Mas não é esse aqui, não. Desculpa aí, gente. Muito bem. É o terceiro ou quarto slide, eu acho. Enquanto isso, não Pode sei se é falar. Silvio que está mais atento aí à leitura. Eu estou meio perdida nesse lance aí que fala muito sobre o aspecto estático que está isolado no campo dinâmico e forma junto uma estrutura. Eu não consegui entender nada disso. Não, é porque até agora ele vem mostrando o universo através daqueles diagramas, aquelas figuras, não. Aham. Então, aquilo ali é uma coisa estática. Não tem, ali não tem movimento. Ele só está dando aquela explicação daquela forma gráfica. Ah, Então, sim. agora ele vai começar a falar do organismo como em movimento, né? Como universo em movimento, que não tem. Aquilo ali era só uma forma dele mostrar como o universo Sim. funciona. Mas aquilo ali é uma Uma coisa forma muito estática, né? Uma visual. coisa meio E Sim. seca. ele também disse, não sei se você está lembrada, Suleide, que exatamente o universo tinha essas três características. Uma característica estática, uma característica mecânica e uma característica dinâmica. Lembra que a gente fez Uhum. até uma alusão com o corpo. É como se, no meu modo de entender, o estático fosse a nossa constituição interna, né? O aspecto Uhum. mecânico já seria o formato e o movimento. E o aspecto dinâmico seria o desenvolvimento desse nosso corpo ao longo, digamos assim, Sim. das eras. Lembra? Então, ele disse que Uhum. o universo tinha esses três elementos, né? E na sua formação, todos os seres, seja o reino vegetal, animal, mineral, sejam as galáxias, elas são formadas com esses conceitos. E tudo isso Uhum. ajuda a fazer com que haja coesão no universo, com que haja coesão Uhum. na criação. Não Sim. sei se você está lembrada disso, mas a É, gente. uhum. E quando ele É, começou a demonstrar, exemplo do que a própria Rita falou, lembra? Primeiro ele começou com um gráfico, aí ele É, fez uma reta, aí uhum. depois ele foi evoluindo para mostrar para a gente que as coisas não são exatamente essa coisa por exemplo, de uma reta. Agora ele chegou finalmente na questão dos ciclos, né? mas mesmo assim, Sim. ele está falando que Ainda, isso é simples. Aqui, ó. Por ainda simplicidade e clareza, tive de seguir uma exposição esquelética e esquemática, só para que a gente possa se começar a entender. situar, para a gente se situar, ter uma noção. Mas ele diz aqui mais adiante que a gente não tem ainda a capacidade de entender exatamente isso tudo. Mas ele só está dando Sim. assim uma ideia, né, para que a gente possa realmente se situar. É como o Ramatiz mesmo fala muitas vezes. Uhum. Ele faz uma analogia, ele fala, ó, é mais ou menos isso, para que vocês tenham uma noção. Mas, na verdade, vocês ainda não conseguem, não têm a capacidade de compreender ipsis literis o que a gente está falando, né? Uhum. É Então, só para eu ter uma noção melhor, porque eu já vi muitas vezes na própria casa falando assim, nada é estático, né? Tudo é movimento. Mas Sim, aí tem bem essa diferenciação. Existe o aspecto, esses três aspectos, para poder fazer realmente a vida, no caso, que é o sim, movimento, né? sim, sim, sim. olha só Uhum. aqui, ó. Sim. Não possuís sequer as palavras adequadas para englobar exatamente todos esses conceitos ao mesmo tempo.
Quer dizer, Uhum. não dá para ele explicar realmente para a gente Sim. exatamente como é, mas ele está dando uma pincelada para a gente ter uma noção, né? E está também Uhum. dizendo que todas essas coisas elas coexistem ao mesmo tempo. Passai dos Uhum. símbolos e abstrações matemáticas, em que o aspecto mecânico conceitual do universo está isolado do dinâmico estático e de outros aspectos. Porque, na verdade, ele está dizendo que nós, na nossa limitação, quer dizer, segregamos as coisas, quando, na verdade, elas acontecem de uma maneira simultânea. E não, Uhum. Sim, aqui, sim. é tudo uma Uhum. miríade de formas complicadas e de infinitas minúcias de ações e reações. Uhum, A gente está tendo só uma pequena noção do que é, né? exatamente. Essa palavra miríade eu tive que ir no dicionário, né? Porque eu não conhecia. É, Aliás, mas tem é, muitas palavras. da nossa época lá Mas atrás. o que que você viu lá em miríades no dicionário? Até para ajudar a gente a esclarecer. Quantidade, Uma quantidade, É uma quantidade quantidade enorme, uma né? variedade enorme. grande, né? Uma É, grande indefinida, variedade. mas extremamente grande. Uma É. variedade de Uhum. seres, Então, movimentos. veja bem, vestida de miríades de formas. É, Exato, só cabe essa palavra aí. é. Porque é uma forma de dizer que a existência, nos seus mais diversos reinos, ela é inimaginável sob certos aspectos. E tem essas miríades de forma. Porque, de novo, a gente não pode esquecer que a gente está falando de todos os reinos. Então, nós estamos falando de sistemas planetários, sistemas solares, humanidades. Então, Uhum. quer dizer, e quiçá, e a gente não pode esquecer, tudo isso vem da ideia do menos infinito, porque a gente não sabe admitir quando começou essa criação, e vai para o mais infinito, porque nós não podemos definir, né, onde o progresso de toda essa criação vai parar, né? Então, vem do menos infinito ao mais infinito. E aí você imagina, né? Uhum. Como é que a gente vai imaginar esse universo que não é um universo? Já que é infinito, são infinitos universos, são infinitas existências, infinitas formas de existir, de se expressar, de sentir e, em última análise, né, de perceber a grandiosidade da criação. Uhum. Agora, por favor, falem vocês, como diz um ator. Sim. Mas, e um É. Hum, detalhe é que a gente aprendeu lá no catolicismo, no catecismo e tal, uma coisa muito simplista hum. e, e muito simplista, né? Deus decide, Deus é tal, né? Aliás, Deus e Jesus é a mesma coisa, e a gente vai vendo do menos infinito para o mais infinito. É. Deus e Ima- Jesus. A gente está dizendo que Deus e Jesus não é a mesma coisa, mas a gente aprendeu que Deus é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o mesmo Deus, e aí é o mistério que ninguém entende. Foi assim que a gente aprendeu. sim. Entendeu? Ó, você não tem, isso aí não é para você entender, isso aí é mistério que, né, a gente não consegue desvendar. Ponto. Por isso é que agora já Agora a está gente na vê que hora o da gente mistério é saber, muito né? maior que isso. É. Sim, mas Aí, como a gente evolui, né? Por isso é que a Igreja Católica está um pouco, né, desvalorizada em relação aos fiéis, porque realmente não responde, né, muita coisa. Então, Não está atualizando, né? fica desatualizada. Pois é, entendeu? e olha isso aqui, conforme a gente estava falando. Imaginai a miríade de seres movidos por Uhum. incessante dinamismo que exorbitam do universo do vosso concebível, atentos a esse grande esforço da própria evolução, cuja finalidade é a conquista de perfeição, poder, consciência e felicidade sempre maiores, impelidos pela lei, que é o princípio de seu ser, seu instinto irresistível, sua aspiração máxima, atraídos pela imensa luz que desce do alto, cada vez mais elevada à medida que eles sobem. Ou seja, é uma outra forma da gente dizer que, na medida que nós vamos conscientemente evoluindo, né, conscientemente vivenciando todas as experiências que a matéria nos dá, nós vamos subindo e vamos tendo uma maior compreensão da criação, né, da criação e da nossa relação com Deus. Aqui me dá a impressão dele descrevendo o que ele está vendo, né? Ah, eu não sei, aí já é outra aspecto. Né? Para ele Bom, estar falando e descrevendo assim, é o que ele vê. É o que ele vê. Bom dia.
porque ele Bom, conhece, né? Oi, Você oi. vira. Ué, o Bira bom entrou? dia para todo Ué, mundo. você. É, já estou aqui um É, tempinho, tinha uma prestando galera bem para entrar. atenção, prestando bem atenção. Então, Agora vamos. o Pietro Baldi começa a entrar num outro estágio, né, da grande síntese. É, Mas eu gosto dessa discussão porque eu estava pensando aqui o seguinte, né, no passado, o Valdir se referiu à Igreja Católica, aos ensinamentos anteriores, né? Mas para Caiu. congelou? pagar nada. Pronto. É, é uma questão de, assim, de estágio, né? Assim, eu É, penso que para uma criança você não pode dar um alimento sólido, né? Para um bebê você não pode dar um alimento sólido. De acordo com o desenvolvimento, né? O alimento vai sendo diferente. Com a sua evolução, você vai conseguindo digerir um outro tipo de alimento. Então a gente tem que ver por esse lado mesmo. Não tem nada de errado, não. Então, por exemplo, a gente está nesse ponto aqui, começando a discutir assuntos que até há um tempo atrás eram muito difíceis da gente, né? Passava longe desse tipo de assunto. E hoje a gente está aqui discutindo isso, né? Tentando entender, e é um grande passo. é. Você Vamos vê que esse livro ele já foi proibido, né? Lá atrás, É entendeu? mesmo? É, eu tenho essa informação em algum lugar. Ele foi proibido, então, há muito tempo, muito tempo. Então, é por quê? É porque tudo que é proibido é porque tem Vamos dar alguma uma coisa lida de aqui. bom, Isso é né? importante. Vamos ler, gente. Vamos dar uma lidinha de novo nesse É, esse é o slide e próximo, né? vamos ver aí. Imaginai os seres todos escalonados, cada um em seu nível, de ciclo em ciclo, tal como concebeis os anjos organizados nas esferas celestes. Imaginai o canto imenso que, da harmonia desse organismo, na ordem soberana dominante, eleva-se de toda parte e um pouco da grandiosa visão se abrirá diante de vossos olhos. Olhai, cada fase é um degrau, um átimo no grande caminho. As fases matéria, energia e espírito formam um universo. Outros universos o seguem e o precedem, organizando-se num sistema maior, que é elemento de um sistema ainda mais amplo e complexo, sem jamais haver fim, nem para o mais, nem para o menos. O princípio das unidades coletivas, em seu aspecto estático, e dos ciclos múltiplos, em seus aspectos dinâmico e mecânico, é a força de coesão que sustenta a estrutura dos Aí universos. vamos lá, que a gente. Porque você estava aí vamos É. continuar para a gente parar aqui, né? Como a evolução é palingenesia, que leva dos simples ao complexo, do indistinto ao distinto, multiplicando os tipos, isto levaria à pulverização do todo se essa força de coesão não reorganizasse o diferenciado em unidades cada vez maiores. Vós mesmos viveis esse princípio quando, ao progredir na especialização do trabalho, sentis a necessidade de reorganizá-lo. Quando, paralelamente ao maior desenvolvimento das consciências individuais, vedes nascer consciências coletivas, cada vez mais amplas e mais compactas. Assim, todos os seres, à medida que evoluem, tendem a se reagrupar em unidades coletivas, em colônias, em sistemas sempre mais abrangentes. Isso vos explica por que a matéria, que consideramos em sua estrutura e em seu devenir, apresenta-se a vós na realidade das formas, não em suas unidades primordiais, mas amalgamada e comprimida em agregados compactos, organizada em unidades coletivas de indivíduos moleculares. Alguém quer dizer algo ou não? Eu, eu me lembrei, eu me lembrei daquele livro Cabalho, do Hermes Trismegisto, quando ele fala que em cima é igual ao que está embaixo, entendeu? É, Ou seja, esse complexo aí, ele serve para todos os níveis, né? Tudo é complexo, né? Assim, ele fala dos diversos universos, das diversas, que eu acho que pode estar associado a diversas dimensões, né? Os universos multidimensionais. Então, assim, até o nosso próprio corpo, né? Se a gente for ver, é um universo, é. entendeu?
Cada célula é um universo. Cada célula. É É, impressionante. e eu creio que tudo é estruturado de forma semelhante, entendeu? É, Só que é, tem pequeno e tem grande, mas a forma é a mesma. Por isso que ele fala que é em cima e embaixo. é o micro no macro, né? Não, e o que eu acho que é interessante que ele está dizendo aí também é essa questão da força de coesão, que já estava estabelecido na lei de quem criou todas essas coisas, né? Que nós deveríamos estar unidos, os mundos, tanto é que se a gente vai ver, né? Não existe um planeta isolado. O planeta sempre é fruto de um sistema planetário. Não existe uma estrela isolada. Ela é fruta certamente de uma constelação. Então, é isso que eu acho que é o importante aí, que por um motivo que a gente desconhece, na verdade a gente não desconhece, isso está na lei da criação, né? Tudo tende a se agrupar, até por uma questão de sobrevivência e, ao mesmo tempo, na medida que essas coisas evoluem, né? Elas vão formando unidades maiores. Se a gente lembrar do ser humano, no princípio, nós estávamos talvez nas cavernas, nós éramos individualistas, aí depois foi se criando o senso de família, foi se criando o senso de grupo, foi se criando o senso, né, de país, de nação. Quer dizer, sempre a gente vai se reorganizando nessas unidades maiores. E isso, de alguma forma, está presente em todo o universo, né? As estruturas, Perfeito. elas sempre tendem a se expandir até no sentido delas serem mais homogêneas, mais organizadas, né? E por isso é que a nossa tarefa maior é justamente conviver com o outro, né? Sim, Não há diferenças, né? Nós somos diferentes, mas nós temos que conviver com essas diferenças e é o que a gente precisa aprender. E é por isso que a gente está aqui, né? Se degladiando e nessa luta, nesse conflito até interno, até que a gente entenda que a gente precisa realmente conviver com o próximo de uma forma harmônica. e E cada não um, é o que acontece, né? A sim. gente é harmônico com um ou com o outro, mas com os outros ainda é uma briga desgramada, né? Mas como ele já demonstrou aí, se é que eu estou entendendo alguma coisa, cada um está num ponto da Sim, espiral. cada um está num Então, ponto de evolução. compete àquele que está mais à frente realmente compreender e auxiliar aqueles que estão atrás, Ué, né? é a Por compreensão isso, com as Sim. fraquezas alheias. É isso que a gente precisa compreender para poder a gente modificar, né, toda Uhum. essa psicosfera. Fala, Eugênio. por isso é que nós nos agrupamos, É, porque nos agrupamos a quem os nossos afins se atraem. Sim, Agrupamos-nos a grupos bons, agrupamos-nos a grupos menos agradáveis. Então, o que é o agrupamento? O agrupamento eu estou bem de onde estou e gostava que os outros estivessem. Só que como nós não podemos fazer a vida nem o espaço de ninguém, então vamos nos agrupando a quem nos diz algo. Então, eu estou bem aqui com vocês, é aqui que eu me agrupo, porque me sinto bem, estou em paz, estou tranquila e consigo esclarecer-me a todas as dúvidas que eu tenho. Por exemplo, como podia estar noutro grupo, não é? E então, isto é a base do agrupamento. Jesus lá atrás, o que é que nos fez? Fez os seus apóstolos. E então, cada um seguiu os seus grupos, cada um seguiu a partilha, cada um seguiu a pregar para o sítio de onde se afinizava, não é? E então, hoje, atuais, nós temos nesse grupo de nos unirmos, de nos amarmos, de nos considerarmos um bocadinho conhecedores das leis, pô-las em prática na nossa vida e conseguir caminhar de mãos dadas todos juntos, olhando, sim. como disse a Rita, ao próximo, o que disse Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E é nesse englobar do próximo que nós nos incluímos. Por É. isso, cada um de nós tem uma tarefa específica para fazer. Nem todos têm o mesmo dom, nem todos têm a mesma atividade, nem todos têm a mesma maneira de agir. E é isso que eu entendi aqui, que ele nos está a explicar o agrupamento, as pessoas se irem agrupando, porque tudo é grupos,
as galáxias é grupos, todo o universo se conjuga. E nós temos aqui, num universo de terreno, de seres humanos, e que nos agrupamos onde o nosso coração, a nossa mente, nos sentirmos bem. É aquilo que eu deduzo. Não, a gente concorda, mas eu concordo plenamente com você. A única coisa que eu diria, né, é que eu acho que, pelo menos aqui, a princípio, ele não quer particularizar isso, esse aspecto, o do Uhum. agrupar-se, tá? Ele está colocando que isso é uma tendência da evolução. Então, à Evidente. medida que os grupos, que as sociedades, que os sistemas vão evoluindo, eles sempre vão tender a se reagrupar, É né? isso. Tanto é que ele É diz: isso. assim, todos os seres, à medida que evoluem, tendem a se reagrupar em unidades coletivas, em Evidente. colônias, em sistemas sempre mais abrangentes. Mas você tem toda a É razão, Eugênio, isso. realmente. Vamos, alguém quer dizer mais alguma coisa ou podemos continuar? Porque esse capítulo é muito grande, gente. Alguém, Bem, alguma coisa a mais ou podemos continuar? Você sabe o que é isso? O quê? Paulinho? Poligenia, tá, que leva do simples ao complexo, do indistinto ao distinto. É renovação. É porque a criação é a origem da criação das É coisas. renovação. Isso. É Ok. renovação. Vamos lá. É a trajetória da espiral menor que se funde na espiral maior. Da molécula aos universos, a mesma tendência a se organizar num sistema maior, a se reorganizar num sistema maior, a encontrar um equilíbrio mais completo em organismos mais amplos. Por isso, não encontrais moléculas isoladas, mas cristais, verdadeiros organismos moleculares aglomerados geológicos. Não encontrais células, mas tecidos, órgãos e corpos, que são sociedades de sociedades. Sempre sociedades, de moléculas, de células, de indivíduos e assim por diante. Não apenas com a subdivisão de trabalho, mas também com a especialização de aptidões e de funções. Essa possibilidade de estabelecer contatos e ligações entre os mais distantes fenômenos, devida à universal unidade de princípio, nos permitirá mais tarde reconstruir uma ciência jurídico-social em bases biológicas. É a esta unidade que deveis o fato de também não encontrardes planetas isolados, mas sistemas planetários, não estrelas, mas sistemas estelares, não universos, mas sistemas de universos. Em vosso universo, essa força que cimenta os organismos, mantendo-os unidos e compactos, vós a denominais de coesão no nível gama, atração no nível beta e amor no nível alfa. Trata-se de um princípio único que se manifesta diferentemente nos diversos níveis, assumindo diversas formas adaptadas à substância na qual se revela. Encontrais essa força unificante manifestada na concentricidade de todas as volutas da espiral. Tudo se entrelaça em redor de um centro que é o núcleo, o eu do fenômeno, em cujo derredor gira a órbita de seu crescimento. O princípio das unidades coletivas dispõe as individuações por hierarquia, escalonando os seres em diferentes níveis segundo seu grau de desenvolvimento e suas capacidades intrínsecas. Por isso, naturalmente, sem esforço, o tipo superior domina o inferior, que não tem possibilidade de se rebelar, pois tudo quanto se encontra acima dele está totalmente fora de sua compreensão e de sua capacidade de ação. Estabelece-se, desse modo, um equilíbrio espontâneo nos diversos níveis, devido simplesmente ao peso específico de cada individuação. O diagrama das espirais fornece o conceito das hierarquias. Deveis agora saber que sois não somente membros de vossa família, de vossa nação e de vossa humanidade, mas também cidadãos desse grande universo. São apenas os limites de vossa consciência atual que não permitem vos sentirdes uma roda de imensa engrenagem, uma célula eterna, indestrutível, cujo trabalho contribui para o funcionamento do grande organismo. Alguma observação? Alguém quer comentar alguma coisa?
Algo que eu achei sensacional, pelo menos no meu modo de ver, foi essa questão aqui. Em vosso universo, essa força que cimenta os organismos, mantendo-os unidos e compactos, vós a denominais de coesão no nível material, né? Atração no nível da energia e amor no nível da alma, né? Porque o ar aqui é a substância, é Deus, é a alma e o espírito, né? Então é a mesma energia, né? Que a gente dá nomes diferentes, mas eu achei isso muito legal. E tem uma outra Eu coisa, concordo, fala, Vitor, pode falar. eu concordo com você, Silvio. Também de cara isso me chamou a atenção, né? A mesma coisa com três nomes diferentes de acordo com o nível, É, né? Outra coisa que também me chama a atenção é como é organizado isso, entendeu? Um processo como se fosse hierárquico, né? É. Onde há diversos níveis, né? De constituição, de assim, eu fico me imaginando uma verdadeira colmeia, né? Assim, tentando imaginar uma colmeia cujo é, cada um trabalha para o benefício do todo, entendeu? Cada um no seu grau, né? Havendo uma verdadeira hierarquia. Né? Logicamente, isso aí pode estar associado à meritocracia, ao desenvolvimento do ser, do espírito, né? Que ele vai tendo maiores e maiores conhecimentos, né? Eu acho que deve ser isso. não, é assim, não, eu até concordo com você, Bira, mas é aquilo como a gente mesmo diz, né? Graças a Deus, a nossa herança é a angelitude, né? Então, Ah, nós sim. sairemos dessa condição a essa condição angélica. E essa condição angélica certamente nos permitirá sermos co-criadores com Deus, né? Então, quer dizer, já está na herança que Deus destinou a cada um de nós, né? Esse caminhar, essa evolução. E certamente essa evolução, que independe da nossa vontade, ela cria uma hierarquização baseada no conhecimento e baseado na evolução, né? Embora, mesmo nos níveis menores, a gente vive essa hierarquização. É só olhar a nossa sociedade. Ah, ele acabou de dar o exemplo da Sim, colmeia, sim, o formigueiro. É sim. tudo assim, né? Sim. Cada um tem a sua função. Tudo é hierarquizado, É. né? É, Embora, em tese, né, a gente pode dizer que, a princípio, mesmo nessas sociedades mais primitivas, né, o trabalho sempre é em função da melhora do todo. Cada um contribui com aquilo que pode para a melhora do todo. É sempre um trabalho de simbiose, de ajuda, de cooperação, né, no sentido de um objetivo único daquele grupo. Então, isso é eu, muito. eu acho que Então, assim, Fala. eu acho que isso é natural da lei. A lei, Sim, na verdade, no meu entendimento, ela agrega, não divide, É. sim, não, entendeu? E assim, aquela questão de juntos somos mais fortes, é. entendeu? Eu acho que a força está no conjunto. Sim, isso funciona instintivamente em todos os grupos. Agora, tem um outro aspecto aqui, se a gente lembrar do Adolfo e dos adventos, quando ele diz que o nível de coesão, né, em relação ao espírito é o amor, a gente pode juntar isso, associar isso a dizer que Deus é amor e que o amor de Deus, através dos Cristos, né, se revela na forma humana, Sim, vamos assim dizer. Então, é uma outra forma, né, da gente entender aquela definição do Ramatiz de que Cristo significa amor. Porque aqui, de certa forma, está sendo dito isso, né? A coesão no nível da matéria chama-se atração, no nível, perdão, Coesão no nível da da matéria, né? matéria, Atração atração no nível da energia e amor no do nível espírito. no nível da substância que a gente chamou aqui do espírito. Então, de certa forma, é a mesma coisa que o Ramatiz diz, né? Que Deus é amor e que os Cristos são a extensão do amor de Deus nas mais diversas formas da humanidade. E o que Então, eu gosto que traz mesmo a veracidade desses ensinamentos é que em muitas passagens o Pietro Baldi combina muito com o que o Ramatiz fala. sim. Em E, muitas coisas, muitas e coisas. uma outra coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que eu não sei se vocês vão concordar, tudo se entrelaça em redor de um centro, que é o núcleo, o eu do fenômeno, em cujo derredor gira a órbita do seu crescimento.
Esse tudo se entrelaça em ao redor de um centro. Se nós colocarmos, né, a nossa condição humana, será que esse centro não é o nosso Cristo interno, o nosso eu interno, que apesar de ser o nosso centro, a gente tem uma dificuldade de acessar, né? Mas está dentro de nós. Eu não sei se vocês Ó, concordam Silvio, com isso. ó, Silvio, e a gente olha só, mesmo o ser humano, o corpo do ser humano, como Sim, nós, tudo se interliga, nada funciona no nosso corpo se tudo não estiver em sintonia, em estado de bem-estar, não é? é Então a correto. gente, é isso, a ver-se que realmente tudo se envolve no nosso corpo, mas se houver uma das células ou uma das bases que saia fora do seu contexto, nós adoecemos. E É então verdade. vimos que realmente o nosso corpo é tal e qual esse Correto. universo que não tem fim, não é? Tal e qual como o universo fora, o nosso corpo parece que é um universo, mas interior, que tudo se conjuga, tudo tem o sítio certo e as coisas certas de onde se basear, porque nenhuma célula trabalha sem a outra. E então Olha, é um conjunto de todos nós, do ser humano, da nossa vida como seres humanos, de tudo aquilo que nos rodeia, de compreender que realmente não estamos sozinhos, compreender que tudo, tanto a estrelar como galácticas, como tudo isto se, como é que eu ia dizer, se conjuga em tudo na humanidade como no ser humano. É aquilo sim. que eu de um pouco tenho tirado aqui do livro. Cada Mas, organismo compreende um universo sim. dentro dele, Evidente, entendeu? Mas evidente. você concorda que esse tudo, nesse caso, no nosso caso como humanidade, ele está falando da nossa alma? Tá, Nós temos sim. um corpo É o físico, todo, mas que sim, existe em função dessa alma. Tanto é sem que dúvida. quando o nosso fio de prata é cortado, quando a nossa alma volta à sua É, condição de energia, a é gente isso. deixa de ser, né? Então, Eu concordo eu acho completamente. muito interessante, né? Então, quando se diz que nós devemos buscar o nosso Cristo interno, o nosso eu superior, é um fato, é uma verdade, né? Como é que se faz isso é outra história, mas a nossa existência é função disso. Ô, Quer comentar Silvio, nada sobre isso, Valdir? Não, não sei. Deixa o Bira falar. Vai, não, fala. pode falar aí, Valdir, pode falar, eu já falei muito. Ok. Não, eu já pensei o seguinte, que na verdade tudo progride, e aí eu fico pensando por que que os ETs vêm para cá, para nos ajudar. Exatamente por conta disso de que todos devem evoluir, né? Então, tá dentro de todo esse conjunto. É que eles já têm muito mais conhecimento que nós, tanto que eles podem vir até aqui, né? Inclusive trabalhar, inclusive ajudar de uma forma anônima, como eles fazem. Então, imagina, eles já têm conhecimento bem maior do que nós de como funciona isso aqui tudo. Ok. Por isso que tem que vir ensinar. É o que ele disse É, aqui, né? Quem está em cima, o superior, ele está sempre ajudando quem ainda é um pouco mais inferior, né? Aquele nível. Mas o que que você achou desse tudo se entrelaça ao redor de um centro? pô, você pensa a nossa galáxia, ou então o nosso sistema solar. Uhum. Ok. Veja bem, você pega o teu organismo físico, tudo coopera para o mesmo fim, né? E o sistema solar é a mesma coisa. Entendi. Essa afirmação aí, que tudo existe um centro, né, quando tem um centro, né, Uhum. que eu acho que esse centro pode-se entender que é o grande responsável por exercer essa atração, né, Uhum. como o nosso Sol, né, como existe um Sol central da galáxia, Uhum. né, e assim por diante. Por exemplo, o nosso corpo, né, eu estou falando do aspecto físico, apenas do aspecto físico, né, plano material. Onde seria o centro de atração do nosso corpo? Seria o coração?
ou a Segundo a, pineal. segundo a O ciência, é o coração está bem no cérebro, né? centro, né? E o coração está muito relacionado ao amor, né? A gente fala dessa forma, né? Subentende-se dessa forma, meio alegórica, mas a verdade é que o coração é um órgão vital no corpo, né? Porque ele manda sangue pro todo o organismo, né? Então, assim, seria a grande bomba. Então, seria o coração, assim, no aspecto físico nosso, seria a grande força atrativa do nosso corpo. A gente até fala assim, mas Mas eu acho que também não, não. para o coração também funcionar, ele necessita de outras partes também funcionando. O rim que para de filtrar também pode te trazer ao óbito. Então, eu não sei, eu não sei se o coração é realmente, né, o mais importante. Eu acho que todos têm importância, porque começa a falhar um, vai falhando tudo. Tá tudo interligado, os sistemas estão interligados, né? Agora, me parece, eu não sei, eu não entendo nada disso, gente. Alguém só é considerado morto quando o cérebro para de funcionar, não necessariamente o coração, É. né? Enquanto o cérebro estiver funcionando, então, a princípio, né, acho que a fonte geradora de todas as informações para as demais partes, né, não sei, talvez fosse o cérebro, mas É, eu não até sei. porque o organismo ele pode sobreviver com máquinas, né? É, Que podem, de repente, substituir, às vezes, o trabalho de um dos órgãos. Agora, o cérebro parando já era. Agora, esses centros, você vê até a própria célula. O núcleo da célula é que comanda todas aquelas organelas, aqueles organelas todas que convivem ali, né? E é esse núcleo que você está falando, que eu concordo de ser o nosso eu superior, né? a O eu nossa alma, crístico. né? O eu crístico, o eu superior. É isso que falta para a gente, realmente decifrar isso, né? E se identificar com esse núcleo, com o nosso núcleo, que a gente às vezes acho que se, se dispersa muito, né? Porque, no meu modo de entender, né, uma grande coisa que está sendo dita aqui para nós é exatamente tomarmos consciência do pertencimento, né, como uma unidade, né, individual, como uma unidade do país, como uma unidade do continente, do planeta, do sistema, do universo, né, da criação. Porque isso tudo mostra, né? Existe uma coesão e essa coesão é fruto de um princípio. E esse princípio, né, foi estabelecido pelo Criador de todas essas coisas. E nós somos parte dessa coesão, somos parte desse princípio. Então, eu acho bem interessante esse negócio. Vamos tentar ler mais um ou dois slides, que já são 8h55, né? Porque não vai dar para Né? terminar, Vamos porque lá, esse pessoal. capítulo realmente é muito grande. Mais um. Alguém quer dizer mais alguma coisa ou podemos continuar? Eu acho que isso aí. Não, isso aí a gente É. já leu, né? Escalonando em diferentes níveis das hierarquias, a gente já leu. Não. Sim, Rita, lemos. Deveis saber que não sós membros só da família, a gente já leu. É porque a gente voltou um pouco. Ah, tá. Eu voltou. Peraí. Esta é a extraordinária realização que vos proporcionará a evolução para superiores formas de consciência. Quando lá tiverdes chegado, olhareis com pena e desprezo vossas ferozes fadigas atuais. Esta é a visão das esferas celestes, de onde promana o hino da vida, desculpem. Imensa visão, porém, simples em comparação com a visão do seu movimento. Os seres não se detêm nos seus diversos níveis, mas se movem através deles por meio de uma íntima elaboração que os transforma a todos. Em vosso universo físico-dinâmico-psíquico, não somente a esfera física é dominada pela energia, e esta, por sua vez, É é dominado dominada pelo pelo espírito. espírito, mas todas juntas também constituem um incessante movimento de ascensão das esferas inferiores às superiores. A matéria, o universo estelar, é uma ilha que emergiu do nível das águas do universo inferior. A segunda pulsação produziu uma emersão mais alta, a energia. A terceira,
uma emersão utilíssima para vós, o espírito. Desse modo, a substância modifica-se de forma em forma e as individuações do ser elevam-se de esfera em esfera, aparecendo em vosso universo concebível, provenientes do infinito e desaparecendo, imersas no infinito. No alto está a luz, o conhecimento, a liberdade, a justiça, o bem, a felicidade, o paraíso. Esta grande luz se projeta e acende em vós aquilo que, como um pressentimento, está acima de vossos ideais e de vossas aspirações já elevadas. Embaixo estão as trevas, a ignorância, a escravidão, a opressão, o mal, a dor, o inferno. É o vosso passado, enchendo-vos de terror no presente, que por sua vez será passado amanhã e também vos encherá de terror. Podemos parar aqui, né, gente? Aí, quem quiser, comenta, fale, porque já vai dar o nosso tempo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguma ideia, alguma sugestão? A substância modifica-se. Aonde que você está lendo? Não, tá lendo, tô relendo. Na verdade, eu não entendi esse negócio de pulsação, tá? Não ficou muito claro para mim. Mas ele, de alguma forma, ele está dizendo que o mundo material surgiu de uma determinada onda do que ele chamou do universo inferior, né? Aí, numa segunda onda, criou-se a energia e numa terceira onda, criou-se o espírito, tá? Não, eu não consegui entender, né, como é que ele chegou a essa conclusão, né? Que desse conjunto de ondas formou-se a energia, a matéria, a energia e o espírito. Mas eu achei isso bem Vamos ver a interessante. primeira Vamos ver aqui. aqui. A matéria é o universo estelar, né? Mas todas elas juntas que funcionam, né? Sim, no nosso Em universo vosso universo físico, dinâmico, psíquico, não funciona assim. somente a esfera física é dominada pela energia, e esta, por sua vez, é dominada pelo espírito, mas todas juntas também constituem um incessante movimento de ascensão das esferas inferiores às superiores. A matéria, o universo estelar, é uma ilha que emergiu do nível das águas do universo inferior. Talvez, eu não sei se é isso, gente. Como ele diz que a gente está saindo do menos infinito para o mais infinito, a gente há de convir que esse menos infinito talvez seja um outro estágio que a gente não conheça, mas que, em tese, ele está considerando como um estágio inferior a esse nosso estágio de vida material, né? Então, talvez, como ele está dizendo que tudo colabora para o todo, que as esferas menores, né, é exatamente a evolução das esferas menores que nos leva às esferas maiores, talvez, né, ele tenha dito isso, que dessa pulsação desse mundo inferior, de novo, surgiu primeiro a matéria, depois surgiu a energia e, por último, surgiu o espírito. Agora, eu confesso que eu não sei dizer, né, especificamente como é que ele chegou a essa conclusão. E que dentro disso tudo, né, o nosso caminho é em relação à luz, ao conhecimento, à liberdade, à justiça, à felicidade e o paraíso. E quando nós ignoramos essa realidade, a gente já trabalha exatamente ao contrário, né? A gente trabalha na treva, na ignorância, na escravidão, na opressão, no mal, na dor, no inferno, né? Que é um inferno consciencial. Eu acho que não é um inferno físico, né? A gente E que está ele tentando diz que é o só. vosso passado. Ele está tentando Não explicar daria a gente para. como é esse processo, ó. A gente vem do infinito e volta para o infinito, que aquilo né, um eterno, uma coisa eterna que vai, que volta, que vai, que volta, só que tem os níveis. E a gente vai avançando em níveis dentro dessa mesma roda. Mas quando ele diz desse vosso passado, e ao mesmo tempo ele já falou antes, em Ei, hierarquia, Sim. e que essa hierarquia é função da evolução, Mas como ele né? mostrou na espiral, né? Sim, A gente vai e volta, fica naquele mesmo círculo, só que toda vez que a gente faz uma volta, a gente volta num outro nível. sim, mas você já volta melhor. Por E isso que ele está sim, falando. volta Então, num outro nível mas essa superior. fala. eu acho que ele está a falar aqui, aquilo que eu ponho, que eu penso, é da reencarnação.
porque nós voltamos, viemos com maneiras diferentes já de agir. E quando olhamos ao nosso passado, né? Quando vamos ao nosso passado, nós ficamos aterrorizados por aquilo que a gente já vê de outra vida, de outros passados. É Sim, aquilo que eu penso que ele se quer referir a isso. É é porque ele diz verdade. que Não vem a sei. dor, vem a doença, vem isto, vem aquilo. Mas somos felizes, vem, enquanto nós não conhecemos o nosso passado. Ou seja, aquilo que nós trazemos de outra vida. Eu acho que é aquilo que ele se quer referir. Não tenho a certeza, eu só estou a pôr a minha opinião. Não, Que o que me estou a basear é dele dizer que o passado nós somos felizes e depois, quando demos a volta, vimos-nos na dor e aqui para mim, acho que ele se está a referir à reencarnação. Para não, mim. com Agora, certeza. Eu acho não que você tem sei, razão. isto é uma opinião. Não, mas você tem razão, Eugênio. Até porque se nós olharmos o passado da humanidade, como nós éramos e como nós estamos, né? Essas coisas estão sendo minimizadas, né? Nós tendemos a melhorar essa condição de treva, de ignorância, de opressão. Acho que se nós soubéssemos o que fizemos de errado no passado, a gente sofreria menos com o que está passando agora. Olha pra lá. Sofreria Pra menos? todo mundo. Porque daí entenderia. Eu acho que se a gente soubesse o que fez de errado no passado, a gente sofreria menos. Tipo, Olha, eu estou depende do sofrendo que isso você hoje porque eu fez. fiz isso no passado. Depende do que você fez. Para mim seria melhor, eu entenderia meus percalços da Mas a vida. questão é até que ponto a Nada. nossa estrutura É. psicoemocional ela é estável para que a gente Não se tome revoltaria mais ainda, né, Silvio? Pensa na sua vida hoje, quando a gente faz alguma coisa, né, que a gente percebe que magoou alguém ou que fez de errado, como é que a gente se sente? Agora Né? A pense, gente não fica feliz, tá tudo bem. Não, a gente fica mal. A gente fica, pô, eu devia ter feito diferente, cara. Agora aquela pessoa está sofrendo por minha causa. E aí fica essa coisa da culpa, e às vezes é uma coisa tão pequena. Agora, imagina se a gente lembra alguma coisa horrorosa que a gente tenha feito. Como é que a gente vai se sentir? Eu acho que a gente não tem a noção, né? Mas eu acho que Deus tem essa noção imagina de como a gente se se sentiria. você tem consciência que Valdir foi seu inimigo de vida passada. É. Você ia olhar para ele É, como? Com que olhos, né? Tipo, agora não pode ser mais meu inimigo. A Marlene Eu acho que entenderia. ia compreender. Porque Eu você já está num entenderia. outro nível, né? Mas assim, eu acho que eu também gostaria de saber, mas eu tenho que acreditar que a lei é correta. Então, eu É. Uhum. prefiro imaginar que está tudo certo, porque talvez não fosse bom para mim. Se Mas, Deus é todo justiça e bondade, né, a gente tem que acreditar de que o que ele está fazendo está correto. não, e a gente não está Essa é a nossa acreditando. visão aqui, É, né? Que eu ficaria melhor se eu soubesse. a gente não está Será? a gente não tá acreditando na perfeição de Deus, né? É, Pois Olhando essa última frase aí que o Silvio leu, sempre nos encherá de terror. pois é, pois é. É, é mas verdade. Ritinha, Nesse sentido, como você mesmo falou, a lei é perfeita, tanto é que ela sempre nos dá sinais, né, de alguma coisa que a gente está em débito ou precisa reformular. É só a gente prestar atenção. É É verdade. as nossas ações, as nossas emoções, é o nosso trabalho, é a nossa convivência, sempre está dando uma dicasinha. Tem sempre um sinal, é que a gente é muito desconectado. Quando a gente É. realmente começar a prestar atenção em tudo, a gente vai perceber os sinais. Hoje, quando eu penso de muitas coisas que aconteceram, né, lá na minha vida, eu percebo hoje os sinais que eu tive. Eu falei, cara, eu não li aqueles sinais naquele momento. Uhum. Mas entendeu? É porque a gente fica desconectado, né? Como é que é o nome do... É Jorge Elhatti? Ela hat. O Jorge Elhatti falou uma coisa que eu achei que é muito interessante. Hum. Ele estava falando sobre amai os vossos inimigos. E daí ele estava explicando que a justiça divina é tão perfeita que um inimigo seu de vidas passadas, se vocês fossem colocados juntos já na próxima encarnação, com certeza ia ser uma coisa caótica. E aí, o que que a justiça divina faz? Possibilita que essas pessoas
tenham vivências nas outras encarnações, uma, duas, três, quatro, de forma que elas possam se melhorar individualmente, para numa quinta, numa sexta encarnação, eles serem recolocados juntos. Mas aí todos Uhum. os dois já estão em outros níveis, já tiveram outras vivências. E aí certamente eles vão ter melhor condição de darem certo depois de seis, sete encarnações. Porque se a justiça divina colocassem esses inimigos juntos já numa próxima encarnação, com certeza a coisa não daria Uhum. certo. Então, daí É a mesma coisa. eu vejo que há muita sabedoria na criação, né? Por isso que eu digo, mas Uhum. não sei que se nós soubéssemos o que fizemos em vidas passadas, essas coisas iam dar certo. Porque não é só. Dessa mesma forma funciona os ajustes do nosso karma, né? Sim, é uma forma. Nunca é logo de imediato, sempre É, tem o momento certo que está sendo preparado o espírito para poder ajustar aquilo. é. Quer dizer, você tem uma melhora Para a geral, gente aí poder depois, suportar, porque né? É. senão, energeticamente, a coisa. Uhum. Pois eu não Só queria para saber a lembrar minha vida aqui, passada, de maneira nenhuma. Não devia ser fácil. Não, não, não quero. faz, faz lembrar aqui a- uma entrevista que eu vi, um podcast que eu vi de uma pessoa que conviveu muitos anos com o Chico, eu já falei alguns dias, do Adelino Silveira, é uma pessoa simples e sábia, né? E aí ele fez essa pergunta para o Chico: Chico, por que que a gente não se lembra da vida passada? Quem eu fui na vida passada? Aí o Chico contou para ele quem ele foi. Você está no livro há 2000 anos. E falou quem era o personagem, mas não autorizou ele a, a, A A comentar. a divulgar. divulgar. Por quê? Ele falou: não, porque se fosse para divulgar, eu colocava nos meus livros, não em você colocar no seu. Mas falou assim: não procura, ele, o Adelino falando assim, mas não me procura nos personagens bons. E aí o Chico falou para ele: o, o esquecimento é uma anestesia para as cirurgias da vida. Imagina você fazer uma cirurgia sem anestesia, como já se fez antigamente, É. né? Então, a frase é muito forte, é uma anestesia para as cirurgias da vida. É que eu não preciso da É que a Marlene não sente dor, não precisa de anestesia, então Tá já fica. certo. Então, gente, olha só, 9h10, Rita precisa ir É, tem que. trabalhar. Então, a gente finalizou hoje, né, a primeira parte, Uhum. que a gente está chamando do capítulo 29, o universo como organismo em movimento e princípio, do livro A Grande Síntese. Vamos botar nossa música, né? Desculpa aí, mas é porque a gente precisa finalizar.